Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós leremos um texto que se encontra no livro dos Juízes, na Bíblia hebraica, em que vai falar especificamente da filha de Jefté. Eu não vou tratar exatamente da questão do sacrifício humano. Não, eu vou mostrar para vocês, baseados em uma referência bibliográfica, que é esta, Paralelos do Antigo Testamento, leis e histórias do Antigo Oriente Próximo, a terceira edição expandida de Victor H. Matthews e Don C. Benjamin. Então já estou dando a referência bibliográfica. Nós veremos que, na verdade, este texto ele demonstra claramente como uma tradição pagã, ela era praticada em Israel e que, na verdade, a Bíblia hebraica tenta legitimar esta tradição pagã por não conseguir erradicá-la. Igual eu mostrei no vídeo do Festival do Purim, que não tem origem israelita nenhuma. Assim também, como nós veremos no texto, o costume observado, na verdade, não tem nada a ver com Jefté. Era uma prática que já acontecia no mundo cananeu e que agora a redação judaíta, por não conseguir expurgá-la, terá que legitimá-la, que é a tradição ritualística assíria da história de Tamuz e Istar. Exatamente isso. O choro, na verdade, era acerca do ritual ou do rito de Ano Novo ou do Ano Novo assírio à deusa Istar, a celebração de Tamuz e Istar. Antes de lermos as informações técnicas acerca do achado arqueológico e as informações históricas assim também, vamos fazer a leitura do trecho do livro dos Juízes, capítulo 11, versos 37 ao verso 40. Vamos à leitura. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Eu já fiz vídeos aqui anteriormente no canal mostrando a proporção de que no mundo antigo dias eram meses e meses eram dias na linguagem alegórica. Até mesmo quando eu abri os textos da descida de Inanna, quando eu abri o texto da ressurreição de Baal, aonde isso está claramente demonstrado. A simbologia é bem simples. O tempo em que há a descida é a representação naquela região ou naquelas regiões da Mesopotâmia, do Levante, da estação seca, em que não há chuva. E quando vem o retorno do Deus, a ressurreição de Tamuz, a ressurreição de Baal, significa a estação chuvosa, o tempo de início do
cultivo. É uma simbologia bem simples. O número de dias, como nós vimos nas literaturas dos vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal, corresponde ao número de meses. 3 dias, os 3 dias de Baal foram os 3 meses da chamada estação seca. 3 meses. E ainda tem a simbologia de cada mês específico, onde o terceiro mês representa a hibernação completa ou a seca total, ou o momento em que o Deus está totalmente inativo, entre aspas, morto. E aí, nesse terceiro mês, ao início do 4º mês, ele irá ressurgir, ressuscitar. Se você está fazendo qualquer paralelo com o Novo Testamento e com Jesus, aí é com você. Eu não estou falando nada. Apenas estou narrando como era na antiguidade. Por isso que a filha de Jefté vai chorar por 2 meses. Porque o terceiro mês é onde ela vai cumprir o seu voto. E é por isso que no festival assírio de Ano Novo, reinterpretado como se chorar pela filha de Jefté no livro dos Juízes, na verdade é que o 4º dia seria o dia de celebração. Então, vamos à leitura técnica da nossa referência bibliográfica. A nossa leitura estará na página, a partir da página 329 do livro. Austen Henry Layard escavou Nimrud em 1845 para o Museu Britânico, localizando o Palácio de Senaqueribe e a Biblioteca de Assurbanipal, onde recuperou as histórias de Ishtar e Tamuz em acadiano. Versões mais antigas dessas histórias em sumério foram recuperadas em Nippur por J.P. Peters, J.H. Hines e H.V. Wilpret, que dirigiram as escavações para a Universidade da Pensilvânia. Estas foram as primeiras grandes escavações da Mesopotâmia, sob os auspícios americanos. 410 linhas em 13 tabuinhas estão preservadas hoje no Museu do Antigo Oriente em Istambul, Turquia, e no Museu da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Ou seja, temos a cultura material já identificada, isso já foi encontrado, é um achado arqueológico praticamente do século XIX, uma cultura material já identificada que se encontra em museus, que qualquer pessoa pode ir lá ler e verificar. Se sabe ler acadiano ou sumério, você consegue ler, ver com seus próprios olhos. Tamuz e Ishtar são amantes separados pela morte, mas reunidos pelo amor. Tamuz desce à terra dos mortos e Ishtar o persegue e resgata fielmente. As histórias falam não apenas de 2 amantes, mas também da morte da terra durante a longa estação seca e do seu renascimento no início da estação chuvosa, durante a celebração do Ano Novo Taklintu na Assíria. Então, exatamente como eu falei anteriormente. Como as últimas gotas de umidade que o solo ressecado sugou profundamente na terra, Tamuz é arrastado por etapas para a terra dos mortos. Tal como a chuva que umedece o solo no final da estação seca, para que os agricultores possam arar e plantar, as lágrimas de Ishtar na terra dos mortos trazem Tamuz de volta à vida. Ela o ressuscita dos mortos com as primeiras folhas das plantações que brotam do solo
sob os cuidados de um agricultor no início da estação de cultivo. O livro de Juízes observa que durante 4 dias, todos os anos, as filhas de Israel saíam para lamentar a filha de Jefté. Juízes 11, 37 ao 40. O que pode descrever a forma como o Ano Novo Taclinto foi comemorado em Israel. O livro dos Reis caricatura o nome Jezabel, a rainha de Israel, segundo o livro dos Reis, capítulo 9, verso 37. Ali reside uma tradição. O nome Jezabel, onde está meu senhor, ou alguns vão traduzir onde está Baal, na verdade seria uma referência onde está Tamuz. Sem dúvida, porque foi uma das primeiras recém-nascidas no final da estação seca. E o seu nascimento ofereceu uma promessa de renovação da vida na terra. Esta seria a real interpretação de um contexto agrário do nome de Jezabel. Só que na Bíblia isso vem de maneira caricata. E até a morte de Jezabel, da maneira como é descrita, é uma maneira caricata nesse sentido. Na Bíblia, porém, Jezabel é referida como sem vergonha ou como excremento. O livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versos 1 a 11 e verso 25, acusa as mulheres por se sentarem no portão do norte, no templo, ou seja, o portão norte do templo, e chorarem por Tamuz, Ezequiel 8:14. O livro de Jeremias contém uma acusação semelhante a Jerusalém por celebrar estar como a rainha dos céus. Jeremias 7:18. Ou seja, é curioso isso, porque a tradição no livro de Juízes, ela é legitimada, camuflada, criando-se uma outra tradição para escrever em cima, subscrever em cima da mesma. Só que lá na frente, os profetas condenam esta tradição, dizendo o que realmente elas são, dizendo o que realmente elas representam. Aí você já consegue ver o conflito redacional, aquilo que os mais críticos irão chamar de contradição bíblica. Eu vou fazer aqui a leitura de um verso, porque é um canto grande, é um hino grande, é um texto grande, com vários detalhes. Eu já dei a referência bibliográfica, então eu vou citar um texto muito direto e que a continuidade dele vai trazendo totalmente esta descrição. Estar decidiu viajar para a terra sem retorno, para a morada escura de Erisquigal, para a casa de onde ninguém sai, para a estrada, para a terra sem retorno, para a casa onde nenhuma luz pode entrar, onde o pó e o barro são a sua refeição, onde eles habitam na escuridão, onde, como pássaros, trocam suas roupas por penas, onde a poeira cobre todas as portas e ferrolhos. Quando Estar alcançou o portão da terra sem retorno, ela desafiou o porteiro, dizendo: abra seu portão, para que eu possa entrar. Se você não fizer isso, eu quebrarei a porta. Vou quebrar o parafuso, vou arrancar o batente da porta, afastar as portas. Farei com que os mortos se levantem e consumam os vivos. Os mortos superarão os vivos. Inclusive, neste texto também tem paralelos com o livro de Jó. Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10. Jó 17, versículos 12 e 13. Jó 18, 18. Tem vários paralelos, além desse ainda cultural,
Tem paralelos textuais também no hino de Estar e Tamuz. A filha de Jefté desce pelos montes. Estar desce ao submundo. Ela chora a sua virgindade, a filha de Jefté, assim como Estar chora por Tamuz. A celebração posterior que é criada, ou o choro que é criado para lamentar a filha de Jefté, era o festival assírio de Ano Novo, conhecido como Taclinto. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Mas, se você não crê em um Deus, então que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when